Bom, pessoal, boa noite. São 19 horas e 32 minutos. Tínhamos combinado, eu passei isso para José e para Edilson e para Roberto, e para todos ficou assim registrado que nossa aula, por motivo de saúde da minha família, minha mãe foi operada, foi transferida da terça para hoje. Só que são 19h33 e só temos um aluno, dois na sala. No caso, o Robério, que é um dos monitores, e nosso amigo Júnior, né, Júnior? É José Reis, professor, José Reis. José Reis, toda vez eu digo Júnior. José Reis. E a nossa aula hoje, eu tenho alguns avisos para dar. Nossa aula hoje, ela seria a complementação de 2 podcasts em áudio que eu coloquei hoje mais cedo, passei para José, e esses 2 podcasts vão tratar dos acervos, 2 acervos, o acervo do DOPS e o acervo da Justiça do Trabalho. Porque esse conjunto documental ele entra em destaque na própria disciplina, no conjunto de atividades da disciplina, porque eles são fundamentais e embasam todo o trabalho teórico e de pesquisa que a gente vem desenvolvendo ao longo de 20 anos de trabalho, tá? E, nesse sentido, como vocês são estudantes de história e estão se preparando para atuarem, né, no cenário, tanto como professores como pesquisadores, eu achei pertinente acrescentar e dizer a razão de dar um destaque à questão dessa memória documental, né, da repressão, né, ou enfatizar um acervo que traz registros, repositórios de como se deu as relações conflituosas no período militar. Então, são 2 eixos que a gente vem trabalhando, porque deflagram as práticas coercitivas que foram impostas à sociedade durante a vigência do período militar, 1964, dias atuais. Mas não fica só nisso. Esses órgãos, a explicação do podcast é por isso também, é que esses órgãos, eles têm permanências. Eu disse a vocês, desde o início da aula, que o eixo da disciplina, ela iria atuar em cima de as permanências e as rupturas do Brasil republicano. Então, nesse conjunto de permanências, as práticas coercitivas de violência, de censura, investigação e repressão, elas estão postas desde o momento, na Ebra Vargas, no momento que foi criada a Delegacia de Ordem Polícia Social, como também nos acervos da Justiça do Trabalho, que também foi criado na Era Vargas, em 1939, e eles são repositórios que mostram flagrantes da atuação, do controle, da censura, da repressão e do modus operandi desses grupos, né, policiais que desaguam no presente. Então, era isso a aula de hoje. A gente ia falar o tema do meu trabalho de tese, né, e também as mudanças ocorridas no Brasil. Eu ia fazer uma rápida release, né, dessa trajetória até chegar ao golpe de 64 e de 64 ver as permanências que ficaram dialogando com o presente, certo? Esse é o tema da... E, para isso, eu fiz essa outra aula, né, do PLS, seria hoje, mas eu também vou deixar disponível esses slides para vocês, tão logo a gente converse sobre ele, porque se eu for colocar aqui, tem muita coisa teórica para vocês entenderem o que é informação, o que é a contra-informação, como ela atuou em 64 e de que forma ela está atuando no presente. Esse é o que vocês chamam hoje, né? O que o pessoal normalmente chamou de fake news, no passado era chamado de contra-informação. Contra-informação revolucionária e contra-informação da polícia para coibir. Então, era aquele jogo permanente
de verdades, mentiras, e, ao mesmo tempo, verdades com cara de mentira e mentira com cara de verdade. Quer dizer, é um jogo, é estratégia. Só que naquela época se utilizava 2 canais que eram muito interessantes e que compartilhavam com o regime de exceção, que era os jornais, as rádios, e os jornais, a mídia escrita e a mídia também falada. Em ampla margem, o rádio, que era o que tinha de canal, o maior acesso. Em 64, poucas pessoas ainda conseguiam ter a televisão, né, para ser o veículo, vamos dizer assim, principal. Mas hoje é o quê? As redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, né? O Twitter, quer dizer, várias formas que você tem de proferir a chamada contra, entre aspas, informação. Então, o entendimento desse caráter informacional que cada acervo representa, ou cada acervo é a materialização desses, é que a gente ia discutir, tendo como foco o regime de 64 e as suas reminiscências na atualidade. Eu passo isso para vocês depois. E aí, aos avisos, né? Recebi os trabalhos de vocês, vi que tem alunos que faltaram entregar um ou outro. A promessa é que daqui para o fim de semana, se o SIGA estiver estável, porque ele estava instável, colocar a nota da primeira VA. E aí eu queria combinar com vocês que seria muito interessante se a gente pudesse fazer podcast de temáticas para a segunda VA. Vocês poderiam se organizar, o grupo é pequeno, acho que daria para fazer como produção. Então, cada um se organizava ou individual ou em dupla e faria um podcast em cima da temática, de 30 minutos, não precisava ser uma das atividades, além da leitura dos textos. E entre os textos que já começa a ser trabalhado, tem esse do AI-5, que José já colocou, né? E tem os 2 capítulos que são meus. Um é sobre a rede de informação, que eu ia fazer essa síntese agora, e o outro é sobre a tortura como prática, que é uma outra que vai estar também disponível aí para vocês. E tem um terceiro capítulo que é em cima desse trabalho que a gente está fazendo agora, que vai retratar a atualidade, né? Que é um trabalho, um artigo do sociólogo da Fundação Joaquim Nabuco, que eu também gostaria de convidá-lo para conversar aqui com vocês, aqui durante o mês de fevereiro. Pronto, as atividades que são postas são essas, e eu gostaria também de combinar para que a gente pudesse fazer, em vez de uma aula na terça, uma aula, quer dizer, 2, né, geminadas, a gente pudesse fazer, tipo, mais 1 hora, para fazer 3, para complementar esses horários que ficaram sem eu poder dar por causa do problema da Covid e as sequelas que ficaram, e depois agora essa cirurgia de minha mãe, que foi absolutamente imprevisível. Então, era isso, eu queria falar, combinar mesmo com vocês, eu quero que vocês pensem, porque a possibilidade da segunda VA seria essa produção desse podcast, bem organizado, bem bonitinho, bem trabalhado, vocês aí iriam usar a criação. Eu posso também convidar meu ex-aluno e orientando, André, Alexandre, que trabalham com isso, eles são youtuber, e eles fazem aula assim, para as redes sociais, uma discussão para alunos e tal. E como é um instrumento que terminou, com certeza vai terminar sendo rotineiro, né, nas práticas educativas, então eu convidaria vocês, nosso amigo aqui que é estudioso das práticas educativas, que é Robério, eu convidaria vocês a fazerem como atividade um produto, né, do Brasil Republicano, podcasts que tratassem de aspectos diferentes, pode ser da atualidade, mas fizesse esse diálogo
das permanências com as rupturas nesse cenário do Brasil republicano. Então, essa questão para a gente discutir, e caso não seja de aceitação do grupo todo, a gente faz com quem aceita e depois a gente vê outras formas de pontuar, além do que a gente já tem, que vai ter mais 2 filmes, né, Roberto? A gente tem aquele filme Democracia em Vertigem, né? Temos o Bacurau, também é uma possibilidade. E a gente tem um outro documentário que eu não sei se vai dar tempo de ver, mas seria interessante também, que é o Cabra, é um filme, Cabra Marcado para Morrer. É bem interessante, é contextual e tem outros mais um pouco violentos, mas não vou passar agora não. Mas aí são possibilidades que a gente irá discutir. Preciso muito que vocês não acumulem as atividades, porque a gente tem pouco tempo agora, né, para o fim das aulas síncronas e das atividades para poder receber, como é que se diz, a nota da segunda VA. Então, tem um prazo aí para março, a gente já está encerrando, né? E aí eu gostaria muito que vocês cumprissem o calendário com a entrega dos fichamentos em dia, a entrega da leitura, e a gente vai discutir também, nesse cenário dessa próxima aula extra, que eu disse que a gente, se todos concordarem, a gente vai ter, o artigo de Renan Armand Dreyfus, que é a conquista do Estado, aquele capítulo é muito interessante para que a gente compreenda todo esse cenário que permeia, né, a história do Brasil republicano e essas relações conflitantes entre a elite, o poder, a disputa de espaço, a questão das esquerdas, da direita, da resistência, essa disputa mesmo permanente que há entre esses setores e entre esses grupos que brigam pela posse, né, da governabilidade. No fim, é a posse da governabilidade que as pessoas querem ter, o controle. Tanto que a prova está aí. Atualmente, o presidente elegeu os 2 presidentes das 2 casas parlamentares, né? Isso significa que ele tem... realmente ele vendeu para o Centrão, comprou esse apoio e se vendeu, quebrou todo aquele discurso que ele fez nas eleições de que iria acabar com isso, né? Pelo contrário. Então, essa agora disputa, ela é fundamental para tocar os projetos que ainda não foram aprovados, mas que estão alinhados com os interesses do agronegócio, os interesses das madeireiras, dos exploradores de ouro, de minério, lá que está localizado nas terras indígenas. Vai ser fundamental para definir a geopolítica, né? Inclusive, o presidente Biden, né, recebeu um dossiê, não sei se vocês acompanharam isso, um dossiê recomendando que não faça nenhuma tipo ou desfaça, né, o que foi as promessas assinaladas entre esse atual presidente e o outro que saiu, quando ele já esqueci. Então, para vocês terem ideia, a dimensão que é. E o papel do Brasil nesse cenário é fundamental para a definição de forças do capitalismo e forças geopolíticas de governabilidade da hegemonia do capital no mundo. Porque o Brasil ainda é a maior área verde, ele condensa a maior área verde do planeta, em termos de matas de floresta. Reservas, não só do pré-sal que já tomaram conta, hoje o botijão de gás está quase a R$100, né? Mas reservas minerais que ainda não foram plenamente exploradas. Você tem a questão da água, né? E você tem o território
mão de obra enorme e recursos energéticos que, para a definição de forças de poder externa, é fundamental. É fundamental. Então, a gente vive, embora vocês possam não ter, mas nós aqui da América do Sul, em especial no Brasil, que é um dos maiores países, né, e que tem promessa de ser grandioso se deixarem, a gente ainda dá muito caldo para a definição, a correlação de forças da geopolítica externa. E isso passa pelo poderio, né, do próprio Estados Unidos, em concorrência com a China, os países asiáticos, em concorrência com a Rússia, mesmo a Rússia não sendo mais, a União Soviética não sendo mais a república, conjunto completo, mas há uma disputa ainda muito forte, né? E a gente precisa estar antenado a isso. Então, essas informações que a gente gostaria de trabalhar também nessa aula específica. No mais, agradeço mais uma vez e aguardo vocês na terça-feira. E aí eu preciso de confirmação, a gente vai monitorando para confirmar esses horários, porque é importante, muito importante, que a gente atualize esse conteúdo. Eu peço a paciência de vocês, a contribuição, no sentido de que realmente estejam presentes, porque às vezes que eu não pude estar, não foi por não querer, é a falta, a condição mesmo, eu não tinha condição de estar aqui. Tá bom? Mas muito obrigada pela atenção e até a próxima terça. Ok? Bom fim de semana. Tá certo, Tchau, professora. Zé. Tchau, Robério. Obrigada. Até mais. Viu?